Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 30 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre um assunto que tem ganhado a atenção a cada dia: a mudança de comportamento para o alcance de objetivos. Como é possível treinar a mente? Por que mudar o modo de pensar pode acelerar o alcance dos objetivos? Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Gustavo Hohendorf, coaching e criador do treinamento de reprogramação comportamental positiva. Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nathalie. O prazer é todo meu estar aqui, podendo contribuir de uma maneira prática, estratégica, e o quanto mais a pessoa se conscientizar disso, melhor é para o Brasil e para o mundo. E Sérgio Soares, empresário e terapeuta em PNL. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Bom dia. Obrigado por essa oportunidade novamente aqui com você. Sempre muito bom poder contribuir. E o bom é que a gente começa a semana, a gente abre a semana, né? Então, todo mundo que está nos assistindo começa a semana já com essa informação e pode mudar a tua forma de pensar, pode mudar a tua estrada a partir desse nosso programa, não é mesmo? Com certeza. E você também, a partir de agora, pode participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Gustavo, como é que a gente pode definir o trabalho de um coaching? Com todo carinho, o trabalho do coaching é um trabalho extremamente prazeroso, porque ele facilita com que a pessoa se conecte com ela mesma e consiga atingir a tua versão melhorada, porque hoje você se encontra num ponto B, onde você se encontra com algum possível conflito ou dilema onde você queira resolver, e o coach ele funciona como um facilitador, dando as ferramentas para que essa pessoa acesse o ponto B, que seria a versão dela melhorada, já com esta situação resolvida, ou parcialmente resolvida, pelo menos para ela se entender e se achar melhor, e aí começar um caminho com mais prosperidade, com mais tranquilidade, e assim poder navegar de ponto A para ponto B a vida toda. Como é que, no momento, na vida de cada um de vocês, como é que essa mudança de comportamento chegou? Qual foi o momento em que houve essa necessidade? Bom, eu como trabalho no ramo de beleza, depois de alguns anos de trabalho, eu percebi que a grande parte das minhas clientes, ela vem buscar ali muito mais do que um corte de cabelo. Ela vem buscar ali uma melhora de autoestima. E aí não tem como você ajudar ao outro se você não se ajudar, se você não se conhecer. Então a busca do autoconhecimento, ela tem que vir primeiro para você poder ajudar alguém. Isso foi há quanto tempo? Foi há bastante tempo. Que eu comecei assim, o trabalho já faz uns 10 anos, mas profundamente mesmo é recente, faz uns 5 anos no máximo. E no teu caso, Gustavo, como é que essa necessidade de mudança de comportamento bateu na tua porta? Efetivamente mesmo, há uns 18 anos atrás, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica como representante, depois eu fui construindo minha carreira e lá a gente sempre foi muito bem treinado. E eu vivenciei muitas experiências com concorrentes, essas coisas todas, e começou a chamar a atenção comportamento. Que no mesmo dia eu trabalhava com a elite, que seria a classe médica, e também tive contato com pessoas mais simples no mesmo dia. E as duas pessoas comentaram para mim, você deveria ensinar as outras pessoas a como se comportar. Aquele dia me chamou a atenção. Foi aonde surgiu o meu livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Porque eu notava que eu fazia algumas pequenas atitudes que me traziam grandes vitórias. E isso é comportamental puro. E ali eu escrevi, documentei algumas ações que eu começava a olhar e percebia que as pessoas realmente não faziam. E era muito simples, só um despertar, coisas fáceis. E aí quando eu fiz isso, eu documentei e ele virou um pocketbook, né, que é o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que já tem uns 15 anos. E de lá para cá eu sempre vim buscando o autoconhecimento, que é justamente quando você se conhece, é mais fácil para você ser incentivo e exemplo. Instrumento para o outro. Com certeza. E de lá para cá eu venho fazendo isso, me desenvolvendo. Vocês estão falando de 15 anos, 18, 11, né, uma média aí de 15 anos de busca pelo autoconhecimento. Só que hoje o termo coaching virou moda. Todo mundo se diz coaching de alguma coisa. Ou é coach de personal, ou é coaching de corpo, ou é coaching de comportamento.
E é muito perigoso porque a gente sabe que um treinamento aplicado de maneira errada e equivocada pode trazer prejuízo, né? E não conquistas. Como é que a gente pode se proteger dos picaretas, na opinião de vocês? Eu acho que primeiro, hoje com as redes sociais, é possível você pesquisar muito da vida das pessoas ali dentro, né? Então está tudo ali nas redes sociais. Então acho que o primeiro passo é você pesquisar com quem você está se relacionando para saber se essa pessoa tem realmente condição de te ajudar, né? Se ela não tem condição, já vai estar exposto ali na internet a muita coisa da vida dela e você tem como saber isso. As redes sociais são, de fato, um caminho? Com certeza facilita, ajuda, apesar de também ser oportunidades de manipulação a rede social, né? A gente sabe que tem pessoas que têm um talento imenso de mostrar o que não é real na rede social, né? Então, a gente tem que ter, sim, zelo, tem que ter todo esse cuidado, porque a profissão de coaching hoje, ela ficou uma oportunidade para um desempregado de uma classe média alta. Sim, exatamente. Ele acabou tendo essa oportunidade de... É como o empreendedorismo, né? Como um microempreendedor, mais ou menos isso. Só que a gente está lidando com vidas, né? Com certeza. É extremamente sério, é extremamente preocupante. Eu acredito que uma das coisas que facilite com que as pessoas tentem ser menos enganados com isso é pegar mesmo depoimento de pessoas que fizeram o treinamento com essa pessoa, chegar a identificar se existe, como que é, essas coisas todas, porque hoje em dia, inclusive, ainda há um grande dilema que não há uma instituição que regulamentariza Sim. os coaches. Exatamente. Tá? Não tem como um Conselho Nacional de Medicina, Sim. como uma ordem dos advogados, Exatamente. Não existe isso. Então, qualquer um pode se intitular coach hoje, mesmo não fazendo treinamento. Até porque existe treinamento, o treinamento é muito sério, né? Quando você se propõe a ser um coaching, você está se propondo a uma carreira que lida essencialmente com o íntimo do outro, né? Sim. É mudança de comportamento, então olha a seriedade que tem isso. Você entrar no comportamento de outra pessoa e você, de repente, até instalar um filtro errado ali, negativo na pessoa... Acabou com a vida dela, né? Acaba prejudicando ao invés de ajudar. Isso tem muito a ver, porque em algumas técnicas de coaching você pratica a hipnose, né? E tem muita gente que, não sabendo praticar a hipnose, acaba colocando a pessoa numa situação de risco, inclusive, né? Que você acaba, se não tendo esse conhecimento, você acaba criando até mesmo inconscientemente uma programação. E essa programação ela vai se repetir, pode ser que ela não seja agradável, né? Então isso tem que ter bastante zelo, tanto é que a hipnose acaba sendo até uma área à parte não necessariamente um coaching tem a técnica de hipnose e nem precisa se aprofundar nisso. Tem outros especialistas. O ideal é um terapeuta, né? Sim. O ideal é um terapeuta. E mesmo assim, eu acho que a hipnose ela é uma parte já bem avançada, onde até o terapeuta ele tem que ter muito cuidado nessa área. Sem dúvida nenhuma. Falando em pensamento positivo, hoje muita gente fala que é importante manter o pensamento positivo. E quando a gente solta isso, muita gente também ainda dá risada. No entanto, isso já está comprovado, né? É comportamento mesmo. Por que é importante, nos dias de hoje, em que a gente tem uma internet acelerada, um mercado muito competitivo, uma indústria 4.0, uma quarta revolução industrial já acontecendo, a gente ter essa consciência de que o que a gente pensa é importante para aquilo que a gente busca? Primeiro, por causa da energia, né? Tudo é energia. Então, se a pessoa não tem esse pensamento positivo, ela se torna uma pessoa amarga e ela influencia todo mundo que está em volta dela. Então, tirando por você mesmo, se você não sai de casa com uma energia positiva, um pensamento de que as coisas que você se propôs vai dar certo, se não acontecer primeiro dentro da sua cabeça, não tem como acontecer fora. Porque a sua energia já está negativa, então você vai influenciar tudo que está à sua volta contra você. A mudança é de dentro para fora. Sempre. E o pensamento positivo realmente ele é o gatilho para que aconteçam as transformações. Aí a gente vai dentro dessa seara de comportamental, porque o pensamento positivo ele é um intangível. E aí a gente vai mexer no tangível, que é o cérebro, liberação hormonal, essas coisas todas. Então ele é extremamente importante, sim. Mas um pensamento positivo só
ele não é efetivo. Tem que ter uma sequência de coisas para que se torne efetivo, porque senão, se fosse pensar positivo, todo mundo ganhava na Mega Sena. Se não tiver ação, não adianta nada. Com certeza, tem que ter um conjunto de situações a ser iniciada pelo pensamento positivo. Quando você tocou nesse ponto, e o Sérgio fez uma outra colocação a respeito de energia, muito se fala também em pessoas tóxicas e ambientes tóxicos. Como essas pessoas e como esses ambientes podem prejudicar a busca por uma vida com qualidade melhor? Prejudica e muito. Na verdade, às vezes nós mesmos somos tóxicos e não sabemos. Porque até tem uma pesquisa já desenvolvida pela Harvard, né, que de cada 4 pessoas no mundo, 3 são negativas. Então a estatística ela é muito desfavorável. Então você pode estar sim num ambiente tóxico e você sendo a toxicidade desse ambiente, olhando nessa proporção, e não quer dizer que os outros 25% das pessoas são positivos, tem muito meio termo. Sim. Então, uma das coisas é que a positividade mesmo está pertinente a 8%, a 10% só da população mundial. Mas o que é bacana, e que é o que me motiva assim, a estar fazendo o que eu faço, é que se você treinar, você desenvolve a positividade. Só que precisa estar despertando um estado de consciência, por quê? Porque você está cercado de situações negativas, pessoas, informações. Sim. Você olha as nossas notícias hoje. Sim, o nosso cenário econômico é só notícia ruim. Então, em cima disso, você está sendo minado e não sabe, porque você já acha que isso é o normal. E aí você precisa despertar a tua consciência. Uma pessoa criada num ambiente negativo, e eu digo assim, uma família, um núcleo familiar, e que tem uma criança, essa criança vai evoluir ao longo da vida, só que tem como referência pessoas que são negativas e pessoas que a todo momento daquela criação ou se vitimizam ou fazem daquela criança vítima. Essa criança vai crescer um adulto fragilizado? Ela vai ter, sim, fatores que vão influenciar nela dessa maneira negativa, porém ela vai ter o próprio livre-arbítrio. Ela tem a opção, sim, de construir e aprender a ter essa autorresponsabilidade e assumir o papel dela nessa situação e buscar o desenvolvimento. Eu tenho diversas pessoas, inclusive existem testes onde a gente faz dentro do próprio treinamento que eu aplico, que se chama sabotadores internos. Sim. E um deles é a vítima, que é agressivo demais e faz com que a gente não veja a nossa próprio papel dentro desse teatro da vida. E aí, quando você começa a assumir a tua própria responsabilidade, você começa a entender, não é culpa dela, é culpa minha, aonde eu posso melhorar. Eu sou responsável. E aí, quando você busca isso dentro de você, você minimiza esse sofrimento, você começa a ter melhores condições de reagir de uma maneira inteligente. Teu cérebro responde de maneira diferente? Com certeza, isso chama-se até neuroplasticidade cerebral, onde o seu cérebro até ele se transforma, como se fosse um bíceps sendo treinado. A neuroplasticidade no seu cérebro também é causada de acordo com as suas mudanças comportamentais, escolhas de pensamento, essas coisas todas são treinados. E aí você pode se desenvolver. Isso independe da idade? Porque também tem muita gente que fala assim, eu não vou mudar, passei a vida inteira pensando assim, Não, de forma já tô com mais de 60. Em qualquer época dá para mudar. É possível mudar, basta querer, né? E você estar no ambiente correto, porque, como você disse, uma criança, ela vivenciando ali, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Sim. Quantas coisas negativas são implantadas ali no cérebro dessa criança. É uma programação negativa que é feita ali o tempo todo. E que fica na caixinha. E que está lá na caixinha. E ela vai se tornar um adulto e se ela não tiver realmente a vontade desse autoconhecimento, dessa busca do autoconhecimento, com certeza ela vai ter sérios problemas lá na frente. Então, é por isso que é preciso que, ainda mais hoje, quando se fala tanto em comportamento, sim, que as pessoas entendam que não existe época da vida para você fazer isso. Perfeito. Não existe. Em qualquer época você pode realmente reprogramar tudo isso que foi colocado lá atrás. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um idoso. Com certeza. Que para mim, eu até brinco, em uma dos meus encontros com clientes, eu pergunto, é mito ou é verdade
Cachorro velho aprende truque novo? Porque esse cachorro velho é a própria pessoa. Sim. Se ela não acreditar que ela pode aprender um truque novo, ela está se limitando. Qualquer um pode ser que a gente não tenha a rapidez de um aprendizado como uma criança, aprende um idioma, tal, essas coisas, mas todo mundo é capaz. Isso daí necessita a vontade de se fazer. Então, seja com 80, 100 anos de idade, se a pessoa estiver disposta a quebrar esses padrões, as crenças que ela que tem... são limitantes, que são as chamadas crenças limitantes. Assim como a gente tem crenças positivas, empoderadoras. Mas a grande maioria, se a gente está no cenário de 75% da população mundial negativa, então muito mais crenças limitantes presentes, né? Mas pode sim. A Organização Mundial da Saúde trata hoje a depressão como uma epidemia mundial, né? E a gente tem falado muito aqui no programa em virtude do maior reflexo da depressão, que é o suicídio. Sim. Né? E é um fato que a gente precisa debater, que a gente precisa discutir, porque tem feito vítimas não só mais dos 45 aos 60, como também já está atingindo os jovens, já está indo dos 15 para os 29. Esses treinamentos são capazes de tirar da depressão uma pessoa que está sem perspectiva? Com certeza, num trabalho paralelo aos profissionais da saúde, especialistas no tratamento de depressão. Multidisciplinar. Normalmente sempre é multidisciplinar. E aí o treinamento, sim, ele pode ser uma ferramenta extremamente importante para a pessoa despertar essa consciência, ter atitudes e ter comportamentos que somam com as terapias para que ela se livre, sim, disso daí. Porque, na verdade, se você olhar um pouco, entender um pouco da fisiologia, onde justamente a gente mexe com o tangível, que seria o corpo, ou intangível, que seria a mente, a gente entender que a depressão, o que ela é? Um pouquinho de excesso de passado. Ou a ansiedade é excesso de futuro. E o teu cérebro é uma Ferrari. Ele precisa que tenha um piloto aqui agora. Sim. Se você está lá ou se você está lá, como é que você vai pilotar essa Ferrari? Aliás, então, aqui, comportamentalmente falando, você traz a pessoa de volta. Aliás, eu acho que esse comportamento de ou estar muito ligado ao passado, ou viver muito focado no futuro, deixando o presente acontecer, é muito comum, né? Muito comum. As pessoas, eu acho que hoje a gente sofre muito da ansiedade, a parte maior é a ansiedade. As pessoas, até essa coisa do acelerado que está agora, a gente está muito preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, né? Sim. E esquece de viver o agora. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse aspecto para trazer você para o presente, lógico, se livrando de algumas correntes do passado, né? Porque a gente, às vezes, arrastando correntes durante tantos anos com essas crenças limitantes, se livrar disso, mas focar no agora. O que está acontecendo agora? Lógico, você tem que ter uma meta para o futuro, você tem que ter um objetivo, isso sim. Claro, mas não viver só dele. Mas não viver lá. Tem muita gente que põe uma meta e já está vivendo lá na frente, esquecendo todo o que cerca ela nesse momento. Existe um ditado que diz que o ser humano aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Por que ainda é tão difícil a prática do amor no seu sentido genuíno? Eu adoro isso daí. Na verdade, até mesmo dentro do planejamento que eu tenho de desenvolvimento pessoal, a primeira sessão que eu faço é desenvolvendo amor próprio. Né? Porque a pessoa, às vezes, o sentido genuíno do amor acaba sendo confundido porque as pessoas acham que tem que amar o outro, mas a gente só se amando, quanto mais eu estiver resolvido, quanto mais eu estiver melhor comigo mesmo e mais eu me amar, menos depressão eu vou ter ou menos ansiedade eu vou ter. Consequentemente, eu vou ter a capacidade de olhar no outro algo muito maior. Então, quando o mandamento, Jesus Cristo deu, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente para um pouquinho, olha para o mundo, fala assim, nossa, o mundo está um caos. Então, o que está faltando? Se você olhar dentro desse contexto, o amor próprio. Sim. Porque se eu me amo, eu sou capaz de te amar. Se eu me amo, eu não sou capaz de fazer mal a alguém. Sim. Tá? Porque eu estou fazendo mal a mim mesmo, ao reflexo meu. Então, quando a gente desperta essa consciência, isso muda. E o que está faltando na população é amor próprio. Porque o amor próprio real não é egoísta, ele é altruísta. Ele é altruísta. Ele liberta. Ele liberta e não aprisiona. Né? Com certeza. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e morreu o estudante que foi espancado por causa de R$15 na diferença de uma comanda em uma casa noturna aqui em Santos.
Lucas Martins de Paula, de 21 anos, estava internado na Santa Casa de Santos desde o dia 9 de julho, depois que foi espancado por 3 seguranças. Aliás, covardemente espancado no Bacará, que fica no bairro do Imbaré. No fim de semana, os médicos tentaram retirar a sedação que mantinha o jovem como induzido, mas as respostas não foram boas. Lucas estava no 4º ano de engenharia elétrica. Depois do episódio, a casa noturna foi fechada pela prefeitura e a polícia identificou os homens que agrediram o estudante. Tanto os 3 seguranças quanto o dono do Bacará foram indiciados por tentativa de homicídio, que agora se transforma em homicídio, assassinato mesmo. Se condenados, os acusados podem ficar até 30 anos na cadeia. Que a justiça seja feita, seja cumprida e que eles paguem pelo crime que cometeram, porque pai nenhum cria um filho para ir se divertir e voltar para casa dentro de um caixão. E voltamos com os nossos convidados, participam do Bom Dia Baixada, Gustavo Hohendorf, coaching e criador do treinamento de reprogramação comportamental positiva, e Sérgio Soares, empresário e terapeuta em PNL. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Depois de uma notícia como essa, eu quero pegar o gancho dessa notícia para falar sobre outro sentimento que talvez essa família do jovem Lucas tenha que praticar em demasia a partir de agora, que é o perdão. Né? A gente ouvia muito falar de perdão do ponto de vista religioso apenas, né? Mas o perdão, quando, assim como a gratidão, quando colocadas em prática, eles de fato transformam o ser humano. Por que é tão difícil perdoar? Isso daí é uma situação extremamente importante a gente identificar e quanto é transformador o perdão. Tem uma frase de anos, eu não lembro agora exatamente quem foi o autor da frase, ele fala: quando você perdoa, você percebe que você está libertando um prisioneiro e esse prisioneiro é você. Né? Isso daí é transformador, o perdão ele transforma, porque você consegue se livrar de algo que não é teu. De uma carga pesadíssima. Né? Pesadíssima. E a gente percebe o seguinte: todos somos passíveis de erro. Eu acho que uma das passagens mais importantes que edificou e sedimentou o nosso grande mestre, que seria Jesus Cristo, foi justamente uma passagem que envolvia o perdão. Sim. Né? Então, ali ele mesmo conseguiu fazer com que houvesse uma quebra de paradigma com a lei, porque o adultério necessitava ser apedrejado. Sim. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu impor o amor, que é o que ele veio pregar. E aí, quando você perdoa, você está fazendo uma prática de amor. Amor próprio, inclusive. Exatamente. Por que é tão difícil, hein? Liberar o perdão. É muito difícil, né? Mas é uma coisa que é bem colocado, que você se liberta mesmo, porque quando você não perdoa, muitas situações que você viveu e você vive, às vezes, uma vida inteira amargando aquela situação e o outro envolvido, ele às vezes ele seguiu a vida dele, nem tá aí para o que está acontecendo. E aquela angústia que você sente, você vai carregar ela a vida inteira e vai produzir um efeito muito negativo em você. Então, se você não se perdoar, você vai carregar aquilo pro resto da vida. O perdão, então, ele liberta você em primeiro lugar. Agora, que é difícil numa situação dessa, é né? muito difícil. Porque difícil. Você perder... Só quem tem um filho sabe do que a gente está falando, né? Você perder um filho dessa forma, realmente... Covarde, né? Uma forma covarde é muito difícil. Eu peço eu oro ao Mestre Maior que dê forças a essa família, porque, de fato, é o que eles mais vão precisar durante um bom tempo. Você disse, Sérgio, que quando você buscou o autoconhecimento, foi pela percepção de que, dentro do teu ramo de atuação, quem buscava o salão buscava muito mais do que um corte de cabelo. Sim. Com relação aos teus colaboradores, como é que você aplica esse teu autoconhecimento? Então, os colaboradores, o meu negócio, ele depende exclusivamente de pessoas, né?
E se o meu colaborador ele não estiver bem com ele mesmo, como que ele pode passar algo positivo para a cliente? Já que a cliente, quando senta ali na nossa cadeira, ela vem buscar, na maioria das vezes, a autoestima dela está lá no pé. Sim. E por filtros negativos que foram colocados no trabalho, ou pelo marido, ou pelo namorado. Então, a mulher chega ali muito fragilizada, se vendo de uma forma errada, ela se olha no espelho e não se vê bonita de nenhuma forma. E nesse momento, se o profissional que está ali, tratando da estética dela, não for buscar algo mais profundo... Não estiver bem, não estiver bem, como é que ele vai trazer algo de positivo de dentro para fora, aquela beleza que está lá dentro dela, como que ele vai externar isso se ele não está sentindo bem, se ele tem crenças limitantes dentro dele? Então, hoje a gente procura dentro ali do nosso negócio preparar os nossos profissionais, e a gente estava falando ainda nos bastidores sobre isso, que isso é diário. Sim, é diário. imagino. É uma conversa ali com cada profissional diário, trazendo ele para uma energia positiva para que ele possa aplicar isso com os clientes. Mercado de trabalho, como que esse comportamento pode influenciar para o sucesso de um negócio? Total. Isso daí, inclusive, hoje já existem tendências de fazer captações de profissionais que sejam positivos. Até mesmo porque a pessoa positiva, normalmente isso daí já é ciência, já tem dados estatísticos onde o vendedor mais otimista, mais positivo e mais feliz, ele vende, na média, quase 40% a mais do que um vendedor normal. Né? E o índice de absenteísmo é menor. Então, as pessoas positivas elas estão sendo mais bem vistas. Inclusive, processos seletivos estão sendo feitos e está num critério de desempate entre eu e você. Estamos em condições de igualdade. Aplica-se um teste de positividade. Opa, muito obrigado por participar do processo. Eu vou pegar a pessoa positiva. Ninguém quer uma pessoa tóxica. Ninguém quer. Exatamente. E aí, dentro desse conceito, que nos motiva a continuar trabalhando com o que eu estou fazendo é que a positividade é desenvolvida igual um bíceps. Né? Então, você treinou, você pode ser positivo, por mais negativo que você se considere. Então, existem técnicas Isso é químico, é cerebral. É treinado. Você pode ter certeza, é comportamental, é químico, são vários processos envolvidos que você muda a tua vibração e aí, consequentemente, você se muda e muda a situação. Uma pessoa que se dispõe a passar por um treinamento e percebe toda essa mudança, ela pode ser um multiplicador? No caso, a gente está falando de 75% de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, né? Esses 25%, que sejam desses 25, 10, como você colocou, de 10 em 10 a gente consegue alcançar o 100? Com certeza. A gente consegue mudar essa roda? Não pode nem imaginar outra hipótese. Porque existe sim o contágio social. Assim como há o contágio social para o negativo, que a tendência é muito maior pela prevalência, há o contágio social sim pela corrente do bem. Então você consegue sim ser exemplo, você consegue inspirar, você consegue fazer com que as outras pessoas despertem a necessidade e desejo disso. Falar, poxa, se é capaz, eu também sou. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de limitações no começo, outras um pouco menos, mas com certeza ela é transformadora. Que história é essa de A, B, C, D e E? Eu adoro isso. Esse daí, na verdade, foi na época que eu escrevi o livro. E eu estava fazendo, eu gostei de palavras, essas coisas todas. Daí o A, B, C, D e o E, ele consegue conectar com o início da transformação da pessoa. A de atitude, não tem jeito. Se você não tiver uma atitude que está relacionada à postura, que está relacionada ao ato de você começar a se movimentar, tanto é que eu brinco, eu falo assim, o meu principal tema é a atitude. Que a gente fala, se a gente começar a prestar atenção, o bicho, o animal maior, o mais inteligente e o mais poderoso, ele é o rei da selva? Não é. Não é. Seria o elefante, tanto é que a gente brinca que é o elefante, você fala, você tem memória de elefante, né? Exato. Ele é extremamente inteligente. Só que o rei da selva é o leão. É o leão. Por quê? Atitude. Ele ruge, ele tem aquela juba dele, ele se posiciona, inclusive se ele for para cima do elefante, o elefante recua, por causa da atitude.
Ele, teoricamente, não é o exemplo de melhor bicho, porque ele é muito preguiçoso, ele deixa as leoas caçar, mas ele protege. Então, tem várias coisas. Mas ele tem atitude. Atitude de sobra. Então, quando você consegue aliar e desenvolver a atitude, justamente uma atitude comportamental positiva, você começa a mudar a tua vida. E aí, na sequência, vem o B, que seria uma base de fé. Base de fé é de você acreditar em algo, não necessariamente falar de uma fé religiosa, mas você acreditar... Espiritualidade. Total, mas além disso, acreditar que é... Em você. Isso. Acreditar em você. Isso é fundamental. Tanto é que eu vou para o cartório, se eu for reconhecer minha firma, eles falam dou fé. Então, ele está dando base de fé naquilo, que ele está validando. Então, se eu validar a mim mesmo e se você conseguir entender que é o caminho, é esse... Você começa a daí fazer junto com a atitude, com essa base de fé, aí você tem a terceira C, ou a terceira letra, que é o C, que é a capacitação. Você vai buscando cada vez mais aumentar o teu nível de entendimento. Então, agora eu aprendi 1 mais 1 igual a 2. Daí depois eu vou me capacitar até chegar na possibilidade de eu aprender uma equação de segundo grau. Então, a capacitação é o C. Isso depende de você. Sem dúvida. Tá? Daí depois a determinação, que eu adoro fazer uma analogia com a palavra determinação, que é determinar uma ação. Quero terminar uma ação. Diversas pessoas, acho que 90% da população mundial, iniciam um ciclo e não termina. Nossa, 90%. Isso é muito comum. Meu Deus, muito comum. E aí planos são deixados de lado, objetivos começam e não terminam. Isso daí ele acaba desencadeando até uma frustração. A frustração que gera uma energia que te traz para baixo. Porque quando você encerra um ciclo aqui, nossa, que delícia, acabei o colegial, acabei a faculdade, vai te impulsionando para cima a cada ciclo terminado. Então, quando eu falo assim, você precisa ter determinação. A vontade de determinar uma ação. Então, vamos terminar aquela ação que eu comecei. E isso faz a diferença. Tá? E aí o E, que é o entusiasmo, que isso é uma coisa maravilhosa. Quem entender a etimologia da palavra, que é entheos, que significa do grego Deus em, você está tendo aí todo esse conceito de espiritualidade dentro de você, porque você está sendo possuído por Deus, que é o entusiasmo. Então, aquele dia que você acorda entusiasmado, feliz, caramba, parece que tudo dá certo. Porque não é todo dia. É verdade. Aonde está escrito? Daí a gente começa com as crenças limitantes. Quando a próxima coisa ruim vai acontecer? Porque está tudo lindo. Entendeu? Quem disse que precisa... Né? Não é possível, está tudo muito bom. Muito bom. Exatamente. Mas isso você, dentro desse A, B, C, D e E, dos passos de um sucesso, de uma felicidade constante, você sim consegue... Óbvio, eu não vou falar para você que você não vai ter as suas baixas. Claro. Mas a baixa, eu vou demorar muito menos tempo do que você para eu voltar ao normal. Não, e na baixa, você também, quando faz a lição de casa do A, B, C, D e E, você vê uma oportunidade de evolução. Perfeito. A palavra-chave é a oportunidade. Eu adoro isso daí. Tanto é que a gente sempre está aqui, ó, a gente sai daqui, houve uma evolução. A queda, não caí mais igual eu era antes. Sem dúvida. Aí eu evoluí de novo, a outra queda, nunca mais eu volto ao estado que eu estava inferior. E a gente se frustra porque não reconhece isso, porque fala, nossa, eu já fui muito melhor do que isso. Então vamos dar o próximo passo. E assim você consegue sucessivamente evoluir. E é importante esse pico e essa queda, não é? Para a evolução. Para quem é empreendedor, então, a gente vive isso. Eu vivo isso a minha vida inteira, esse altos e baixos. E a gente tem mesmo que ter a capacidade de se reerguer e se reinventar a cada ciclo que a gente termina. Mas é importante dizer que essa limitação que o ser humano geralmente tem de terminar os ciclos, e eu me incluo nisso porque eu sou um geminiano, né? E um geminiano, ele... Meu marido também é geminiano, eu vou te falar, é difícil, viu? É difícil porque a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então muitas são inacabadas. É uma ansiedade, né? Que não cabe. Não cabe, quer fazer muita coisa. Então, a gente precisa se policiar e terminar esses ciclos que realmente é o que dá aquele combustível para você seguir adiante. O que propõe o PNL? A PNL, ela propõe a melhora das pessoas, né? A melhora interna das pessoas, faz com que ela se redescubra, né? Ela se reprograme, porque não é possível que a gente
vem ali de uma infância, que às vezes nem foi uma infância tão bacana, Sim. ao lado de pessoas também que às vezes te influenciaram de uma forma negativa, e não é possível que você, ao longo da sua vida, não consiga mudar esse estado. Você não precisa repetir a história. A PNL, ela vem realmente para mudar esse comportamento. É fundamental hoje para as pessoas entenderem um pouco dessa área, para que elas possam abrir portas e seguir um novo caminho aí para o sucesso, para uma vida mais saudável, uma vida de uma inteligência emocional, leve. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Todo mundo sabe que Santos é o berço do surf brasileiro. Mas se engana quem pensa que é só o homem, ou homens e mulheres, que fazem sucesso no mar por aqui. A partir de agora, você vai conhecer a história do Parafina. Ele chega de carro e logo vai brincar na grama, cheirar, coisas que cachorro gosta de fazer. O Parafina é um cachorro muito dócil. Olha, a gente acabou de se conhecer e eu já estou aqui à vontade com ele, fazendo um carinho e pelo jeito ele está gostando. Como todo bom cachorro, ele gosta de brincar, mas sabe qual é o brinquedo que ele mais gosta? Tá aí na frente, ó. Dá uma olhadinha. É a prancha de surf. Isso mesmo, o negócio do Parafina é o esporte. E lá vai ele ao lado do Augusto, o dono, rumo ao mar. Antes de cair na água, a Parafina ganha um carinho e veste o colete de borracha. Até porque hoje está um pouco frio. Então, bora pro mar. O dia foi de stand-up paddle. Parafina desce as ondas como um profissional, cheio de estilo. Parece que nasceu aqui. Depois de uma session, como se diz no mundo do surf, olha só a alegria dele quando sai da água. O Augusto é professor de surf. Ele conta que a dupla com o Parafina já tem 6 anos. Antes, o cachorro vivia na praia. Parafina é um dog autônomo que apareceu aqui no emissário. Morou por algum tempo no jardim, numa toca ali que ele fez. Depois virou maratonista, morou no posto 1, corria com o exército, polícia militar. Bem conhecido aqui na Orla de Santos, pelos moradores aqui do Canal 2, Canal 3, que vão passear com seus cachorros, ele acompanhava. E um certo dia ele pulou na minha prancha e daí não parou mais. Aí começou essa história bonita. Pois é, e o Parafina se tornou um atleta premiado. Junto com o Augusto foram milhares de ondas, várias competições e títulos. A gente foi a primeira vez em 2016, na categoria individual que eu lanço ele na onda, ele ficou em 2º lugar. E na categoria de stand-up no surf de dupla ficamos em 3º lugar e fomos revelação no evento. O Parafina foi o melhor estreante de 2016. Tinham 80 cachorros na competição. A dupla está de malas prontas. Em setembro, os dois embarcam para a Califórnia para mais um campeonato. Essa vai ser a 13ª edição do Surf City Surf Dog e estamos indo dia 25. Setembro agora. Setembro agora. O evento fica no dia 29. Para ajudar nos custos da viagem, o Augusto criou uma grife e vende os produtos da Surf Dog pela internet. Mas nessa história toda de cão surfista, o que vale mesmo é o respeito, o amor e a amizade. Eu vou pedir para abrir aqui, ó, para os nossos convidados. Belo exemplo, né? Se o Sensacional. cachorro pode, se vai participar de um campeonato de surf, a gente acreditar que não é capaz, está errado, né? Aí é o começo do fim, né? Porque assim a gente pode, tudo é possível para quem age. Né? Mesmo que a gente tenha o princípio de ego, vaidade, essas coisas ainda, e o imediatismo, a gente quer tudo para agora. Para agora. Tá, eu quero para agora, mas eu preciso construir uma árvore, ela não vai dar fruto agora. Tanto é que tem aquela parábola muito bonita da tâmara, né? Que Sim. quem plantou a tâmara não comeu, porque ela demora 80 anos para dar fruto. Exatamente. Então isso também mostra o amor próprio e o altruísmo. Sim. Tá? Conecta tudo com o que a gente está falando. Então, se você quer, E pode. E o age. Parafina não foi treinado desde pequeno, ao contrário.
Ele era um cachorro de rua, abandonado, que foi encontrado pelo atual dono, recebeu amor, recebeu cuidado. Caiu meu celular de novo, segunda vez, desde que eu estou aqui no programa. Cuidado e programado. Perfeito. Treinado. E mostrou que é possível. E mostrou que é possível. Cachorro velho aprende tudo de novo. Em qualquer não é? parte da vida, em qualquer momento Em qualquer é possível. momento da vida. O que é a reprogramação comportamental positiva? RCP. RCP. Muito obrigado por essa pergunta e pela oportunidade de falar um pouco dessa metodologia. Na verdade, é uma somatória de tudo que eu fui buscar na minha vida, né? Então, eu falo para você o seguinte, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? E eu sempre treinava jiu-jitsu e tal, daí eu pegava um colega de treino, eu falei, nossa, que golpe bacana que ele me deu. Eu falei assim, me ensina. E ele me ensinava 90% do golpe, sabe aquela coisa? Para ficar com uns cartinha na 10% manga. ali. E aí eu comecei a me incomodar com diversos cursos que eu fui fazendo. Eu falei, caramba, tá faltando. O tal do segredo, a lei da atração e não sei o quê. Eu fui buscando. Daí eu comecei a buscar em cursos, extra cursos, em livros, em filmes, algo que pelo menos eu conseguisse, com um início, um meio e teoricamente um fim, que na verdade é o despertar de um início de uma transformação, eu criar uma metodologia que com isso a pessoa pudesse sim mudar a vida dela. Tá? Então eu garanto, tanto é que eu brinco, eu falo assim, ou você transforma ou eu devolvo teu dinheiro. Ou o dinheiro de volta. Eu devolvo dinheiro. Não tem problema algum quanto a isso, porque até mesmo o processo contínuo do meu sucesso é a tua transformação. Claro, sem dúvida. Então a sua transformação Sem dúvida. vai ser a minha maior propaganda. Né? E aí, com isso, eu acabei definindo algumas coisas que eram muito importantes, que é justamente a gente falou de pensamento positivo. Sim. Ok. Aí a gente descobre que o sentir, ele acaba sendo mais poderoso que o pensar. Como começar a trabalhar isso? Como trabalhar fisiologia? Por isso que ele é reprogramando, que a gente tem aqui X anos de vida com programações. E eu preciso saber que tipo de programação é essa para a gente poder reprogramar. O menino você não é capaz, você é bagunceiro, você não faz nada certo. E a gente fica com aquelas coisas e a gente cresce com isso, vai evoluindo com isso e vai se limitando com isso. Exatamente. E aí isso daqui não é meu. Eu preciso saber o que é meu. E aí também a gente começa a trabalhar um pouquinho ego, vaidade, esse imediatismo, essas coisas todas. Então eu fasciculei em 10 encontros. Na verdade, são 11, um encontro zero, onde a gente identifica as oportunidades e eu falo bastante da metodologia, e aí outros 10 encontros fasciculados para que você se sinta capaz, de, no 10º encontro, ter autonomia. Porque eu não quero criar uma dependência. Eu quero que você esteja com a musculatura preparada para poder continuar essa jornada que não tem fim. Sim. Ok? Então, dentro disso, eu acabei desenvolvendo essa metodologia, onde eu me sinto agora não satisfeito, mas, porém, eu já percebi que tem propriedade. Já tenho mais de 200 pessoas treinadas aí, os próprios depoimentos das pessoas me consolidam. E você continua buscando mais? Não para, não tenho. Eu não tenho limite, assim como eu convido todos os meus clientes a também não deixarem limites e nós deixamos. Eu assumo ali, diferente até do coaching, tá? Neste processo eu assumo uma postura de mestre. Tá? Porque até mesmo o meu discípulo só procura o mestre quando já está preparado, então eu vou lapidar ele. Sim. Tá? As pessoas que sentam diante de mim é porque elas já estão em busca de algo. Convencidas de que precisam mudar em alguma coisa, em algum momento. Com certeza. E aí, com a metodologia e a gente navegando com esta vontade da pessoa, com minha vontade de fazer as pessoas transformar, que essa é a minha missão de vida, a gente faz com que a transformação realmente aconteça. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Vocês concordam com isso? Nossa, isso é importantíssimo. Se você não é feliz, não há como você buscar o sucesso, não existe forma. E o sucesso não necessariamente é sucesso financeiro, né? Vamos deixar isso bastante claro. Não mesmo. Muitas pessoas acham que você atingiu o sucesso, pronto, você ganhou dinheiro, e não é isso. Na verdade, o sucesso, às vezes, ele traz um bem-estar pessoal, mas não tem nada a ver com dinheiro. É preciso ser feliz para ter sucesso. Com certeza. Inclusive, eu tenho uma revista que não é daquelas coisas assim tão sérias, uma tal de Forbes. Uma tal de Forbes, ela fez uma pesquisa justamente para chancelar essa frase. E ela pegou os 10 mais milionários do mundo. Só 2 de 10, então 20% só, se sacrificaram ao máximo para serem milionários.
Isso daí sem buscar a felicidade, só buscou o sucesso. Exatamente. Os outros 8, um tal de Bill Gates também, E ninguém conhece? ele tá, tipo assim, hoje é o mais rico do mundo, ele estava preocupado com um intuito, a missão de vida dele, que era desenvolver a Microsoft, de trazer todo esse conhecimento da tecnologia para o mundo. O dinheiro foi consequência. Foi consequência. Foi consequência. Então ali a Forbes, ela endossou essa frase, que inclusive essa frase eu ando com ela no meu cartão pessoal. Tá? Meu cartão de visita é isso, que foi tirado do livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Que ele mostra, porque quando você busca sucesso, o teu cérebro ele te programa para isso. Aí, quando você comprar a tua Ferrari, ele vai te sabotar. Qual é o próximo sucesso? Então, você pode ter a sua Ferrari sendo feliz, mas você pode ter uma Ferrari não sendo feliz. Não sendo feliz. Então, vamos priorizar a felicidade. Sem dúvida. O nosso tempo acabou. Eu queria muito, Gustavo, agradecer a tua participação e dizer aqui para os telespectadores que eu tive uma grata surpresa. Gustavo estudou na mesma escola que eu, em Campinas, né? O mundo é pequenininho, O mundo né? é muito pequeno. Conhece pessoas que eu tenho grande carinho e grande gratidão. E, assim, sou muito grata ao Rogério Conde por ter permitido esse encontro, né? Eu perguntei para ele se ele era campineiro pelo jeitinho dele falar, né? E que... Tentei enganar, mas Tentou esconder, mas não deu. consegui. Eu vivi em Campinas por 17 anos e de lá eu tenho as minhas melhores amizades, tenho grandes lembranças e foi um grande prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Obrigado por essa oportunidade Muito e obrigada. espero ter ajudado aí de alguma maneira o teu público aí. Sem dúvida nenhuma. Sérgio, ter você aqui é sempre um prazer. Você não cuida só da minha aparência, o teu espaço cuida também do meu bem-estar. Parabéns. Que viu? bacana. Muito obrigado de novo pela oportunidade e espero estar aqui de novo. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.